Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aberturas, especificamente sobre o lance 1 E4. Se você ainda não viu o vídeo sobre princípios básicos de abertura, que são princípios que servem para qualquer abertura que você esteja jogando, certo? Tanto de brancas quanto de pretas, é extremamente importante que você veja esse vídeo antes de ver esse vídeo, certo? Vou colocar o link aqui para você assistir lá o vídeo antes de voltar lá, certo? Então, o propósito desse vídeo é passar rapidamente pelas principais respostas das pretas ao lance E4, para que tanto o jogador de brancas se oriente no que pode ser feito, em como começar com segurança, e também para você, quando jogar de pretas contra E4, escolher uma abertura que seja no seu estilo, que você goste. Tá certo? Aqui, depois de E4, as pretas têm uma infinidade de lances diferentes. Certo? Então, vou primeiro mostrar para vocês e depois a gente vai comentar um a um. Aqui as pretas podem jogar E5, podem jogar E6, podem jogar D6, podem jogar D5, pode jogar cavalo F6, né? Tem muitas coisas. Pode jogar G6 e pode jogar C5. Pode jogar qualquer coisa, na verdade, né? Pode jogar cavalo C6, mas esses, digamos, são os mais prevalentes, digamos assim, né? Normalmente jogar A5 pode ser jogado, A6, mas, enfim, esse aqui no geral não é jogado pelo simples fato de que é ruim, né? Como você deve ter visto no vídeo sobre princípios básicos de abertura, um dos objetivos principais é controlar o centro, né? Que é o que é feito com o lance E4. Esse peãozinho de E4 já domina as casas D5 e F5 e está preparando para jogar D4, controlando aqui C5 e E5, né? O jogador que domina o centro libera as peças mais fácil, tem mais espaço, então entra no comando da partida, né? Então, quando você começa a partida com E4, o objetivo das brancas já é liberar esse bispo de casas claras, abrir o cavalo e rocar cedo, né? Tem uma posição boa já e um bom desenvolvimento de peças, certo? Então, vamos agora ver os lances um a um. O primeiro lance, mais clássico, é jogar com E5, né? As brancas dominam o centro e as pretas também vão tentar dominar o centro, né? Com o E5. E o propósito é o mesmo, né? Depois que as brancas desenvolvem, as pretas vão desenvolver normalmente também. E aí temos uma partida normal. Esse lance não tem nenhum nome específico, é simplesmente E4, E5. Né? Aqui, como eu recomendo que as brancas joguem? Né? De maneira geral, é bom sempre desenvolver o cavalo primeiro, porque esse cavalo ele já entra em jogo com ameaça no peão de E5. Né? Pode depois desenvolver o bispo, né? E aqui as pretas já têm algumas escolhas possíveis. Podem defender esse peão com o cavalo, que pode levar a duas aberturas bastante conhecidas, que quando você joga o bispo em C4 é chamado de abertura italiana, certo? Esse bispo entra em C4 por um motivo muito simples, que é colocar pressão nesse peão de F7, porque perceba que esse peão só é defendido pelo rei. Então, muitas vezes, as brancas já jogam com cavalo G5, depois, para atacar esse peão. Né? Por exemplo, depois de cavalo F6, elas podem jogar, por exemplo, com cavalo G5. Atacando o peão e levando a algumas posições, mas também não são obrigados. Pode, por exemplo, jogar com D3, abrindo para outro bispo. Né? E também as brancas podem jogar com cavalo B5, que é a famosa variante Ruy Lopes, ou variante espanhola. Né? Que também tem um certo sentido, porque ela pressiona esse cavalo de C6 e ameaça no futuro tomar esse cavalo, tirar a defesa do peão de E5 e capturar o peão de E5. Certo? Lembrando que eu estou passando assim rapidamente, né, para mostrar. Não vou me aprofundar em nenhuma das variantes, porque a gente não tem 5 horas de vídeo aqui, certo? Outra maneira de defender o peão de E5... Outra maneira de defender o peão de E5 é com outro peão, o peão de D6, que essa aqui é a variante Philidor, que é uma variante um pouco mais passiva e
Mas é difícil de quebrar se o jogador das pretas for bem preparado. Né? Mas nós que somos capivaras não somos tão bem preparados. Então eu não recomendo muito jogar isso de pretas. Enquanto as outras, jogar com um cavalo C6 eu recomendo. É uma boa variante e dá muito aprendizado ao jogador. Né? E já abre para o bispo aqui, né, ao jogar D6. E aqui eu recomendo que as brancas joguem abrindo o centro com o D4. Né, dizendo assim, não, esse centro é meu. E aí depois que troca, troca. E esse cavalo ele fica uma peça boa aqui no centro, dominando muitas casas, né? Opa, isso não é uma casa do cavalo. Enfim, só como exemplo. E já prepara para desenvolver o outro cavalo, o bispo, né? O bispo que pode vir aqui também para C4. Outro bispo pode vir aqui para F4 ou para E3. Né? E roca e tem um jogo tranquilo. Outra maneira de defender esse peão é jogar com cavalo F6. Que na verdade não é meu que é uma defesa, mas um contra-ataque. Porque o cavalo, depois que toma esse peão, você pode jogar D6 e depois que ele volta, você toma de volta o peão de E4. Né? Essa variante é a chamada defesa Petrov ou defesa russa. Certo? Então as pretas já tem muitas opções aqui. Tem outras coisas que podem ser feitas também, algumas não tão boas. Por exemplo, F6 é um péssimo lance para as pretas. E aí, pra gente fazer um exercício nesse vídeo também, jogam as brancas e ganham a partida já. Não é com mate, mas vão ficar ganhas. Então fica a dica já, se você jogar E4, o rapaz jogar E5, você jogar cavalo F3 e jogar F6, você já tem um lance que é cavalo toma E5, aparentemente sacrificando uma peça. Mas, normalmente esses lances como F6 são ruins no começo da partida, tanto F6 quanto F3, né? Traz esse peão, porque abre essa diagonal, dá para a dama, com cheque, né? Então, as brancas podem se aproveitar disso, tomando em A5, e se as pretas retomarem, você joga com dama H5. A única opção é G6, ou então RD7, que é até pior, né? Ganha esse cheque com o tempo, vai trazer o bispo pro jogo facilmente, né? E que as brancas já estão ganhas. Mas pode também jogar. Também pode jogar G6. E aí, dama E5 cheque. E as pretas ganham a torre de H8 que está em defesa. Né? Por exemplo, depois de dama E7, toma a torre. E aqui as brancas também estão ganhas. Então já fica essa dica se alguém jogar essa jogada ruim contra vocês. Outra opção, por exemplo, é, depois de cavalo C6, jogar com cavalo C3, desenvolvendo outros cavalos, né? E a gente tem até essa variante aqui que é conhecida como a variante dos 4 cavalos. Né? Simplesmente porque tem 4 cavalos no tabuleiro. Em algumas situações pode ser 5 ou 6 cavalos, dependendo de quem está jogando. Né? Enfim, piadas bestas à parte. Já falamos sobre o lance E5. Então, outro lance possível é o lance D5. Mas eu não recomendo que jogue de pretas, apesar de ser um lance jogável. Porque ele quebra um dos princípios de abertura, porque coloca a dama no centro muito cedo. Né? E ela permite que as brancas ataquem a dama com o tempo. O tempo é basicamente você consegue desenvolver a peça, enquanto o oponente perde tempo movendo a dama. Né? Então aqui, por exemplo, as brancas já têm uma certa vantagem. Né? Podem colocar o bispo em D2 aqui, atacando a dama. Né? Se, quando você jogar o cavalo C3, voltar a dama, é só uma perda de tempo. Assim, né? Ele tirou e botou de novo a dama. A gente vai aproveitar isso para dominar o centro, para desenvolver as peças, rocar cedo. E aqui as brancas têm um jogo tranquilo também. Então eu não recomendo que jogue de pretas, a não ser que esteja bem preparado mesmo. O que no geral não é o caso para quem está começando. Né? Outra coisa que eu recomendo para quem joga de pretas é C5, né, que é a defesa siciliana. Que assim, tem muitas variantes da defesa siciliana, né, mas ela é muito utilizada até em nível avançado mesmo, para criar chances de vitória para as pretas, porque ela meio que deixa a posição assimétrica. Né? E quanto mais assimétrico o jogo, mais chances dá para as pretas. Né? E qual é o objetivo da jogada C5? Né? A gente sabe que as brancas querem jogar D4. Né? Querem avançar esse peão para D4 e controlar o centro.
como a gente viu, E5 é uma ideia que impede isso. E C5 também é uma ideia que impede isso. Né? As brancas vão fazer do mesmo jeito, mas a grande questão é que as pretas vão conseguir trocar um peão mais da ala, né, o peão de C, por um peão de D. E aí, por exemplo, no geral isso não é o melhor para as brancas, mas só para mostrar. E aqui as pretas vão ter a possibilidade de ter 2 peões no centro, enquanto as brancas só vão ter um. E aí que as pretas vão basear a sua decisão. Aqui no geral para as brancas, o melhor é jogar cavalo F3. Aí, por exemplo, depois de cavalo C6, abrir o centro mesmo, né? E ficar nessa posição aqui. Né? Que ele tem uma vantagem central ainda, porque as pretas não colocarem ainda o peão no centro. Mas é uma posição extremamente interessante, né? Tanto para as brancas quanto para as pretas. Certo? Então, eu recomendo para quem está começando de pretas, jogar ou E5 ou C5, né? Ou E5 ou a defesa siciliana mesmo. É muito interessante e é muito aprendizado para quem joga desse jeito. Né? Outras defesas. A gente tem a defesa francesa, que joga com E6, que o princípio da defesa francesa é que ela vai jogar D5. Ela meio que prepara o lance para não ter que tirar a dama para recuperar o peão, né? A gente viu que na Escandinava, né, quando joga com o D5, toma D5 e toma com a dama, né, a dama fica exposta no centro. Mas quando você joga a defesa francesa, por exemplo, depois de E6 e D4, aí você joga o D5. E se por acaso trocar, você toma de peão, né? Só que o melhor para as brancas não é tomar. Na verdade, tomar aqui é bem triste, assim, né? Leva uma posição já em que as pretas já conseguem equilibrar na hora a partida. E as brancas não querem que as pretas equilibrem, né? A gente quer criar vantagem. Então, aqui o melhor para as brancas ou é avançar o peão, criando mais controle, ou é desenvolver o cavalo, seja para C3 ou seja para D2. Né? Que é em caso de tomar, você toma de cavalo. E aqui temos um cavalo no centro bem forte. Né? E depois sexo, desenvolvimento, né? Rock e tudo mais. Né? E se não tomar também, aí você pode desenvolver as outras peças, né? E jogar normalmente essa posição. O problema para as pretas é que elas têm esse bispo e esse bispo fica preso por esse peão. Então no momento também que você toma... Opa, aqui uma rodada anterior. Se você toma e toma, esse bispo abre, né? Ele consegue ser uma peça mais forte no futuro da partida. Então, no geral, não é recomendado tomar, só desenvolver uma pecinha mesmo, o cavalo de preferência. Certo? A gente tem outra defesa que é muito parecida com a francesa, que é quando o jogador joga C6, que é a defesa carocana, certo? Que o princípio dessa defesa é novamente preparar o lance, D5, né? Com o mesmo princípio. Só que a diferença é que depois que você joga D5, toma D... Quer dizer, mesmo que não tome, né? Jogamos que joga com o cavalo C3, as pretas agora têm o bispo livre, né? Mesmo que as brancas não capturem. Aí alguns consideram uma variante melhorada da defesa francesa, mas não é tão simples assim, certo? Aqui tem outras características que podem dar vantagem para as brancas e tudo mais. Certo? É uma defesa mais complexa também, até porque quando você joga o C6, você não está abrindo para nenhuma peça, inclusive você está tirando uma casa que seu cavalo iria, então tem essas desvantagens também. A gente tem outras defesas também que a gente chama de defesas modernas, porque elas não brigam pelo centro. Na verdade, elas deixam que o adversário leve o centro. Que um exemplo delas é a defesa Pirc, onde o adversário joga D6 e depois, por exemplo, de D4 joga muitas vezes com G6, bispo G7, né? Desenvolve o cavalo. Opa, vamos pra cá. Né? Não recomendo essas variantes de pretas para quem está começando, porque, como o nome diz, são variantes modernas. Né? Então, elas deixam o adversário ficar com o centro para depois atacar esse centro. E aí entra numa profundidade maior de estratégia, que para quem está começando ainda não adquiriu esse conhecimento. Né? Mas é uma variante totalmente jogável. Né? Eu recomendo que quem jogar de brancas, né, simplesmente desenvolva as peças, não fique decorando, não precisa decorar nada. É só
desenvolver as peças, ou então se quiser ter uma parte modo centro, pode jogar com F4 também, né? Como até eu mostrei num dos meus vídeos. Cavalo F3, desenvolve os bispos aqui para D3, para E3, né? E joga normalmente, né? Uma variante que parece muito com a Pirc é jogar com G6, que é a variante moderna, né? O nome dela é realmente esse. Justamente porque você não está tentando controlar o centro com peões, mas você tenta controlar o centro com peças. E é um contexto um pouco mais avançado, né? Fica um pouco mais difícil de jogar de pretas se você não souber direito o que está fazendo. Certo? E tem a variante que é muito interessante, que é Cavalo F6, que é a variante Alekhine, em homenagem a um ex-campeão mundial. Que inclusive morreu como campeão mundial, né? Nunca tiraram o título dele em vida, assim, né? Que é cavalo F6, atacando direto o peão e dizendo assim, vem peão. E aí quando o peão vem, o cavalo dá esse dibre e fica aqui no centro, né? E as pretas basicamente deixam as brancas ficarem com o centro mesmo, por exemplo, nessa variante aqui, e tentam destruir o centro das brancas, né? Tentar provar que as brancas foram um pouco gulosas, assim, de tentar dominar o centro todo e tentar destruir esse centro. Novamente, é uma variante difícil de jogar de pretas se você não sabe o que está fazendo. Então, para quem está começando, eu realmente não recomendo, né? Mas precisa citar. Então, acho que basicamente essas são as principais variantes para quem joga E4, que é o lance que eu recomendo de brancas para quem está começando. E se ficou alguma dúvida, alguma variante que eu não falei que você acha que é importante, coloca aí nos comentários, né? Curta, mostre aí para os seus amigos que estão aprendendo a jogar xadrez, né? E lembre-se, não precisa ficar decorando lances, né? O jogo de xadrez, para quem está no começo, até nível intermediário, é muito sobre esses princípios básicos, né? Desenvolver peças, dominar o centro e conhecer temas táticos, que é o que vai permitir que você ganhe as partidas, né? Depois, quando estiver avançando, tiver em níveis mais avançados mesmo, aí você vai realmente ter que estudar teoria de abertura. Ter que entender os lances, passo a passo, para poder não sair perdido logo no início da partida, né? Mas se você seguir princípios, você não vai sair perdido nem contra o Magnus Carlsen, certo? Então, é isso. Compartilha o vídeo com a galera aí. Comenta aí as suas dúvidas, sugestões, críticas. E é isso. Valeu, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.